Marcos capítulo 10, por bondade. Se você puder, fique em pé comigo para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. 46, vamos meditar nesse texto. Nós estamos ministrando já há alguns meses sobre os milagres de Jesus. Aleluia. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Sente, por bondade, meu irmão. Queridos, todos nós conhecemos, temos o entendimento sobre a história do cego de Jericó, ou de Bartimeu. E é necessário a gente fazer um apanhado de informações, porque a história deste cego, ela é contada nos evangelhos sinóticos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas. E cada um deles dá um ponto de vista. Mateus, que foi discípulo de Jesus, ele foi uma testemunha ocular dos milagres que Jesus fazia por acompanhar Jesus. E Lucas e Marcos já não eram discípulos de Jesus como eram os 12. Lucas, o médico amado, amigo de Paulo, que seguia o ministério apostólico de Paulo. E Marcos, o jovem João Marcos, discípulo de Barnabé, que por um momento na sua trajetória, ainda moço, se acovardou diante da primeira viagem missionária, causando um grande conflito entre Paulo e Barnabé. E lá no final da vida de Paulo, Paulo manda chamar João Marcos porque ele é muito útil. E João Marcos foi que escreveu o Evangelho de Marcos. Então eles trazem pontos de vistas diferentes um do outro, embora parecido. Exemplo, Mateus e Marcos, eles nos informam que este milagre aconteceu quando Jesus estava saindo de Jericó. Lucas informa que este milagre aconteceu quando Jesus estava entrando em Jericó. E daí parece que causa um efeito na mente. Por que um diz uma coisa e outro diz outra? Quando nós olhamos para a história da cidade de Jericó, a gente percebe que esta cidade, ela foi uma cidade destruída e amaldiçoada. Só que esta Jericó, ela foi reconstruída por Herodes e seu filho Arquelau.
E nós temos, no período de Jesus, duas Jericó. A antiga Jericó, em ruínas, a cidade velha, e a nova Jericó, uma Jericó luxuosa, uma Jericó que tem uma casa de verão de Herodes, um local onde grande parte dos sacerdotes moram, porque fica muito próximo a Jerusalém, uma cidade rica e muito bem abastada. Esta cidade construída por Herodes. Então, quando nós olhamos para esta informação de que dois evangelhos estão dizendo que Jesus está saindo e o outro está entrando, a maioria dos estudiosos são claros em entender que Lucas está registrando que Jesus está saindo da velha e entrando na nova. E enquanto Marcos e Mateus trazem o inverso. E daí os relatos eles se encaixam. Outro fato importante, Mateus é o que registra que Jesus curou 2 cegos, 2. Enquanto Marcos e Lucas falam que Jesus curou 1 cego. E é fácil nós entendermos isso. Qual é a compreensão? De fato, se Mateus está dizendo que é 2, enquanto Marcos e Lucas estão dizendo que Jesus curou 1. Nem Marcos e nem Lucas vão dizer que não existiam mais cegos naquele lugar e que Jesus curou apenas Bartimeu. Lucas e Marcos, eles trazem registro daquele que clamou mais. Tanto é que este Bartimeu aqui, que Lucas e Marcos fazem registro, ele continuou seguindo a Jesus e se tornou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. E possivelmente fez parte da igreja primitiva, porque ele continuou na caminhada de fé. Ele não ficou só com o milagre, ele também ficou com o dono do milagre, com o abençoador. Então Mateus, ele traz um registro de mais de 1, enquanto Marcos e Lucas, eles dão evidência de apenas 1. Aquele que mais gritou, aquele que mais clamou, aquele que mais chamou a atenção. E daí, em relação ao seu nome, porque Bartimeu não é um nome pessoal, Bar significa filho, filho de Timeu, tanto é que Marcos vai dizer que ele é filho de Timeu. E daí nós temos algumas histórias que caminham nos contos de lendas. E uma delas é o tal do livro do Flávio Josefo, que é um grande historiador romano, que escreveu sobre os hebreus, que registrou fatos sobre a vida dos hebreus. E daí conta-se que o pai dele, que era um homem importante em Roma, resolveu se rebelar. E como castigo, além de matarem o seu pai, eles arrancaram os 2 olhos do seu filho. E o seu filho ficou cego. Mas isso, não há registros a mais daquilo que está escrito nos livros de Flávio Josefo, ou na história dos hebreus, que seja contundente para nós afirmarmos que realmente essa é a verdadeira história de Bartimeu, ou do cego de Jericó, até Jesus chegar. São lendas, contos, suposições, interpretações, e assim vai. Mas o mais importante que nós encontramos nesse texto é a insistência, perseverança, humildade, reconhecimento de um cego. De um homem que percebeu Jesus passando através da agitação, barulho, movimento. Jesus está indo em direção a Jerusalém. Se nós olharmos o contexto desta história, nós vamos ver que Jesus está indo para a sua semana final, a semana da Páscoa.
e está indo para Jerusalém para se cumprir as profecias que ele haveria de padecer, morrer. E para chegar em Jerusalém, ele passa por Jericó. De Jericó a Jerusalém, entre 22 a 26 quilômetros de distância. Por isso que a região de Jericó continha muitos sacerdotes, pelo fato de ser uma cidade muito perto, para que os sacerdotes pudessem exercer os ofícios religiosos no templo, que eram através de turnos, feito entre esses sacerdotes. E Jesus indo em direção a Jerusalém, passando por Jericó, uma numerosa multidão também ia com Jesus. E esta multidão também estava indo para Jerusalém. Porque para todo judeu que prezava, ele precisava obedecer à lei, participar das festas anuais que havia em Jerusalém. Num raio de 25 quilômetros de Jerusalém, todo judeu era obrigado a estar nas festas, principalmente na festa da Páscoa. Precisava estar lá, precisava participar da festa. Então, parte desta multidão, ou grande parte desta multidão, também está indo para Jerusalém. Além de seguir a Jesus, também estão indo para a semana da Páscoa, em Jerusalém. E de repente, no meio desta multidão, um cego, mendigo. Não basta apenas não ver, não enxergar. Ele também é mendigo. Já não basta as trevas que estão diante dele, a escuridão, mas também a miséria faz parte da sua vida. Além de cego, mendigo, alguém que esmolava. E este homem, então, está sentado à beira do caminho. Como qualquer mendigo, como qualquer cego daquela época, como qualquer paralítico daquele tempo, que ficava à beira do caminho ou na porta do templo, como o paralítico da Porta Formosa, ele já tinha um local certo para se assentar, para ficar, para esmolar. Sendo que Jericó era uma cidade populosa, muita gente, então seria mais fácil de esmolar, mais fácil de pedir. Só que a condição é miséria, a condição é cegueira. Só que ele ouviu que Jesus estava passando por ali. A multidão passando, o volume, a agitação, o barulho, e ele ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. E a ideia aqui de clamar é gritar. Ele passou a gritar. Percebeu que Jesus estava passando, porque quando Jesus passava, a multidão gritava, as crianças gritavam, Hosanas ao filho de Davi. E ele ouvindo então, resolveu clamar. Só que o clamor dele não é um clamor comum. O clamor dele, o grito dele é um grito de socorro entalado na sua alma. É um grito de socorro instaurado em seu coração. E enquanto Jesus está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão
de mim. O interessante é que ele reconhece aquilo que muitos não reconhecem a Jesus. Ele reconhece a messianidade de Jesus. Jesus, filho de Davi. Enquanto alguns estavam atrás de Jesus apenas por milagre, este homem reconheceu que ele não era apenas alguém que operava milagres. Esse homem reconheceu que Jesus é o Messias. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Possivelmente, ele sabia que Jesus já tinha operado muitos milagres, feito sinais, prodígios, porque a fama de Jesus por onde passava atraía. E este homem, ele teria apenas uma única e última oportunidade. Por quê? Porque Jesus estava passando em Jericó para morrer em Jerusalém. Era a semana final de Jesus. Quem sabe este homem nunca mais teria a oportunidade de ver e de sair da sua condição miserável. Então, presbítero irmão Jorge, ele aproveitou a única e talvez última oportunidade que ele teria. Vou clamar a alguém que pode fazer alguma coisa pela minha vida. Vou clamar a alguém que pode tirar o peso da angústia que há anos está na minha alma. Vou clamar a alguém que pode fazer com que eu volte a ver. Então esse homem começou a clamar em alta voz, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que muitos, ao ver a cena, ao ver o grito dele, começaram a ficar incomodados. E o incômodo trouxe repreensão. E começaram a repreender este homem. E disseram que ele era para se manter calado. Fique calado. A multidão tentou trazer ao coração dele desânimo. A multidão tentou frear a perseverança dele. A multidão tentou calar o grito de socorro dele. Repreendiam a ele e diziam que ele era para se calar. Só que quanto mais repreendiam ele, quanto mais pediam para ele se calar, mais ele gritava. Mais ele clamava. Não dê ouvidos à multidão, continue clamando, porque uma hora Jesus vai ouvir. Não dê ouvidos àqueles que querem repreender o teu clamor. Não dê ouvidos àqueles que querem repreender a tua perseverança. Tenha fé, persistência, perseverança. Não calaram a voz deste cego. Podem tentar me calar, mas eu vou continuar clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão às vezes serve mais para atrapalhar do que para ajudar. As muitas vozes às vezes podem atrapalhar o nosso projeto de chegar até Jesus. Não dê ouvidos às vozes, continue clamando para você escutar uma única voz.
A voz que você tem que ouvir é a voz de Jesus. A voz que tem que soar na tua alma é a voz de Jesus. A voz que tem que soar no teu coração é a voz de Jesus. Enquanto você não ouvir a voz dele, não pare de clamar. Enquanto você não ouvir a voz de Jesus, não pare de gritar, persevere. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pare, homem, cale-se, não chame, não adianta. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tu acha que ele vai te ouvir no meio dessa multidão toda? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De repente, Jesus para o percurso, para a caminhada, para a marcha de ida para Jerusalém, diz: manda chamar este homem aí, porque eu ouvi o clamor dele. Enquanto Jesus não falar contigo, não pare de clamar, uma hora a resposta vem. Clame, insista, persevera, lute, dê ouvidos à voz de Deus, não à voz dos outros, porque às vezes as vozes podem embaralhar tua mente, teu propósito. Confie naquilo que o Senhor falou a você, espere. Arabagashura mandahai. Espere, vai dar certo. Continue clamando, vai dar certo. Continue perseverando, vai dar certo. Continue gritando: Jesus, filho de Davi, vai dar certo. Continue chamando ele, vai dar certo. Continue acreditando no propósito, vai dar certo. Continue acreditando na chamada, vai dar certo. Continue acreditando na promessa, vai dar certo. Continue gritando como este cego gritou: eu só vou parar a hora que ele me ouvir. Eu só vou parar a hora que ele me atender. Enquanto ele não me atender, eu vou continuar no quarto clamando a ele. Enquanto ele não me atender, eu vou continuar no culto clamando a ele. Enquanto ele não me atender, eu vou continuar na rua clamando ele. Mas ninguém vai parar a minha marcha, ninguém vai parar o meu clamor, porque eu sei em quem eu tenho crido e que uma hora ele vai me atender. Jesus para e manda chamai-o. O interessante é que os mesmos que disseram que era para ele se calar, foram lá dizer para ele: ei, tem bom ânimo, ele te chama. Os mesmos que disseram para ele: cala-te, os mesmos que repreendiam o clamor dele, tiveram que olhar para ele e dizer para ele: tem bom ânimo, ele te chama. Oh, aleluia. Eu trago uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. E se você crê, levanta a sua mão assim, lá no alto, lá em cima. Tem bom ânimo, aleluia. Ele está te chamando. Tem bom ânimo, ele te chama. Tem bom ânimo, ele te chama. Tem bom ânimo, ele te chama. O clamor vai gerar ânimo na tua alma. O clamor vai gerar uma voz dizendo: ele está te chamando. Vai ao encontro dele. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Tem bom ânimo. Ele te chama, e ele não perde a oportunidade. Cego do jeito que estava, ele lança a capa dele. E a maioria dos cegos, paralíticos, tinha uma cama ou tinha uma capa. E a capa dizia que aquele era cego,
Aquele era paralítico. Era uma identificação. Opa, se ele está me chamando, eu já vou deixar essa capa aqui mesmo. Essa capa que me identifica como cego e miserável, eu não vou usar mais. Ele está me chamando, então a capa fica. Ele lançou a capa e deu um salto. E foi ter com Jesus. Ele deu um pulo, saiu correndo, deu uma carreira até o encontro de Jesus. Quando ele chega na frente de Jesus, Jesus faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Até parece uma pergunta meio idiota. Eu sou cego, não precisa nem perguntar o que eu quero. Só que a condição dele, além de cego, tinha miserabilidade, tinha angústia, tinha dor, tinha sofrimento, tinha abandono. Um cego que estava à beira do caminho, sem ninguém. Que queres que eu te faça? Nesta noite, há uma pergunta ao seu coração. O que queres? O que queres que Jesus faça? Cuidado para não ser egoísta na resposta. O que queres que eu te faça? Cuidado para a resposta não ser prepotente, cheia de orgulho, com coisas tão desnecessárias. O que queres que eu te faça? Eu quero muito dinheiro, mas a alma toda perturbada. O que adianta o dinheiro? Cuidado para a resposta em relação à pergunta não ser ofuscada com orgulho. Por isso que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu prontamente: quero voltar a ver. Eu quero enxergar. E Jesus então vai dizer para ele: vai, a tua fé te... E ele voltou a ver na hora. Qual foi a primeira pessoa que ele viu na frente dele? Oh, aleluia. Oh, aleluia. A primeira pessoa que ele enxergou na frente dele foi aquele que o curou. A primeira pessoa que ele enxergou na frente dele, irmã Simone, foi o Salvador da alma dele. A primeira pessoa que ele viu na frente dele foi o Redentor da sua alma. O que queres que eu te faça? Eu quero voltar a ver, eu quero ver. Eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a ter luz na minha alma. Eu quero voltar a ter luz na minha vida. Eu não tenho luz, eu quero voltar a ter luz. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E aquele homem, imediatamente, eu tenho dito aqui que quando Jesus faz o milagre é completo. Jesus não faz milagre parcelado, não. Quando é milagre, quando é sobrenatural, é completo, é sem defeito, não fica uma vírgula. Ele voltou a ver perfeitamente. Ele não teve uma recuperação parcial da vista, ele teve uma recuperação total da vista. Ele passou a ver imediatamente. E o que ele vai fazer agora, depois de ver? Vou seguir a Jesus. Aonde ele for, eu vou também. O caminho que ele percorreu, eu percorro também. Aonde ele anda, eu ando também. Para onde ele vai, eu vou
tão bem. Então aquele homem, ele teve tanta gratidão na sua alma, tanta gratidão no seu coração, que ele entendeu que não foi apenas um milagre, não foi apenas o enxergar novamente, não foi apenas o ver. Aquele homem sentiu que a sua vida havia sido transformada. Por quê? Porque tem muitas pessoas que são curadas, mas não seguem a Jesus. Tem muitas pessoas que são curadas, mas não andam com Jesus. Tem muitas pessoas que são curadas, mas vivem no mundo, desobedecem a Deus, desobedecem a sua palavra. Mas este cego não, ele voltou a ver, e ele propositou no seu coração: eu vou seguir a Jesus, eu vou me tornar um discípulo dele, eu vou junto com ele para Jerusalém. Possivelmente ele acompanhou a morte de Jesus, possivelmente ele se tornou membro da igreja primitiva. Quando Jesus quer operar um milagre na vida de alguém, nunca é para propósitos egoístas, nunca é para propósitos humanos, mas é para propósitos eternos. E este homem entendeu: eu não estou apenas enxergando, eu tenho a minha alma curada, eu tenho a minha alma sarada. A angústia que dominava a minha alma não domina mais, e eu agora ando com Jesus, sigo a Jesus, vivo Jesus, amo a Jesus, quero Jesus todos os dias, e vou até o fim da minha caminhada seguindo ao meu Jesus. Fique de pé por bondade. Aleluia. Que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus. A frase que o Jorge fala vale muito agora para o término desta mensagem. Como é bom ser crente. Eu só presto para ser crente, Jesus. Aquilo que Jesus fez na sua vida teve um propósito. Você está seguindo a Ele. Você está andando com Ele. Você está vivendo Ele. Pode ser que no meio da caminhada situações difíceis aconteceram. Abatimentos, angústias, tristezas, decepções, abandonos. Mas você está seguindo a Jesus. E quem segue a Jesus pode sofrer todas estas coisas. Mas um detalhe é importante. Embora todas estas coisas podem acontecer, quem segue a Jesus tem Jesus no controle da sua vida. Quem segue a Jesus tem Ele dentro do barco. Pode acontecer o que for, abandono, tristeza, fúria, perseguição, dias difíceis, dias maus, mas Jesus está no barco. Mas Jesus está na minha alma. Orabagashura mandahai. Aleluia. Mas Jesus está comigo, como nosso irmão Alcir aqui falou. Mas Jesus está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Jesus, ou Deus, disse a Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Não significa que no meio das tempestades que a gente possa sofrer, a pergunta não soa: o que queres que eu te faça? E a resposta tem que ser: Jesus, continua comigo, sê comigo, permaneça comigo, anda comigo, sê na minha vida, me ajuda, me sustenta, me dê graça, me dê sabedoria, me cerca de todos os lados com a tua graça, me cerca de todos os lados com a tua proteção, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o Senhor estará no centro da tua vida, guardando, protegendo, te livrando de todo o mal. O que eu quero que Jesus faça na minha vida é que a presença dele continue em mim, me fortalecendo.
Eu quero orar por você nessa noite. Pastor, eu preciso de oração. Eu estou necessitado, preciso. Não quero orar por você. Se você precisa, eu quero impor as minhas mãos sobre você. Venha até aqui à frente. Deixa eu orar por você, abençoar a sua vida. Oh Jesus, a presença dEle está aqui. A presença dEle é real em nosso meio. A presença dEle é poderosa. Nosso Deus é o mesmo. Ele deu vista a este cego. Talvez o problema lá não é cegueira, mas talvez seja a cegueira espiritual que tem lá dentro da casa. Talvez o problema não seja a cegueira, talvez o problema é o coração machucado, dolorido. Talvez não seja o mesmo problema deste cego, mas talvez uma marca de dor que tem lá ainda, e que Jesus precisa arrancar. Talvez o problema não seja a cegueira, talvez o desespero. O que eu vou fazer? Desemprego. Talvez o problema não seja a cegueira, talvez seja alguma enfermidade que tem trazido preocupação, dor, angústia, tristeza à sua alma, até mesmo fraqueza de fé. Mas o meu Jesus está aqui nesta noite lhe perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Aonde eu preciso trabalhar? Não é uma pergunta idiota, não. Jesus quer ouvir uma resposta concreta. Jesus quer ouvir uma resposta sincera. Jesus quer ouvir uma resposta da alma. Converse com Ele agora. Fale com Ele. Diga para Ele, porque a pergunta está à tona. Que queres que eu te faça? Diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele. Me ajuda, pastor Denilson, vamos impor as mãos. Me ajuda, diácono irmão Alcir. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Cremos no teu agir, cremos nos teus milagres sobre a alma, sobre o coração, sobre a mente. Cremos, Senhor, no teu poder para estabelecer, para cumprir e para curar. Cremos, Senhor, no teu propósito, Senhor, extraordinário. A pergunta está sendo feita, e os teus filhos estão respondendo a ti a necessidade, e os teus filhos estão respondendo, Senhor meu Pai, a ti com a alma, com coração sincero, com coração curvado diante de ti. E os teus filhos estão crendo, assim como este homem perseverou e recebeu o milagre e começou a seguir. Eles também estão crendo e estão perseverando no crer, e estão perseverando com fé, crendo que tu és fiel para fazer, crendo que tu és fiel para operar, mudar as circunstâncias, o quadro, a situação. E nós cremos no teu poder, cremos no teu agir, trabalhando na alma, trabalhando no coração, trabalhando na mente. Trabalha, Espírito Santo, trabalha, meu Jesus. Tu podes realizar e fazer o que nós não podemos, porque o poder, a majestade, a glória, o domínio pertence a ti, e tu és o dono da nossa vida, o proprietário da nossa alma, e nós cremos no teu poder sobre nós. Dê um abraço nesse irmão que está aí, nesta irmã que está aí. Diga uma palavra de Deus para ele, diga uma palavra de Deus para ela.